Olá, bom dia a todas e muito obrigada por estarem conosco neste call de resultados do segundo trimestre. Eu sou Gustavo Sequin, Head de RI, e aqui comigo estão o nosso CFO, CEO, nosso senhor Mário Leão, e o senhor Ángel Santo Domingo, nosso CFO, e a nossa equipe de relação com investidores. O senhor Mário Leão fará alguns comentários com relação à nossa estratégia, seguido do senhor Ángel Santo Domingo, nosso CFO, que falará sobre os resultados do nosso trimestre. Em seguida, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas. Apenas para lembrá-los, esta a apresentação está disponível no nosso website e temos também o disclaimer. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao nosso CEO, Mário. Por favor, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado, Gustavo. Obrigada a todos por estarem conosco e muito obrigada por estarem comigo novamente pela segunda vez. Eu vou fazer a minha apresentação e depois o Anro vai complementar com os números e depois passarei ao Q&A. Eu falarei sobre as medidas de precaução que adotamos desde setembro de 2021 e depois falarei sobre as prioridades estratégicas que tivemos no primeiro trimestre e também para o restante do ano. Nós já estamos trabalhando nisso como um grupo. A nossa capacidade de antecipar tendências está resultando em melhores safras como esperado. E à medida que elas começam a ganhar relevância dentro da carteira, isso deve se traduzir em uma qualidade de ativos mais controlada. Os índices de inadimplência permaneceram estáveis, tri contra tri, com a inadimplência total em 2,9, ainda abaixo dos níveis pré-pandêmicos. A incorporação de novas variáveis nos modelos de risco também nos permitiu aumentar a concessão de crédito com garantia, contribuindo para a manutenção de um forte balanço patrimonial. Além de todos os desafios que o cenário macro nos impõe, fomos capazes de manter a rentabilidade acima de 20%, atingindo entre 18% e 22%, desta forma, mantendo a nossa posição como líder de mercado, com uma porcentagem em torno dos 20% em termos de participação de mercado. Além de todos os desafios que o cenário macro vem nos impondo, conseguimos ainda manter a nossa rentabilidade acima de 20%, atingindo 20,8% de retorno sobre o capital e ainda um bom nível de eficiência. Agora, passando para as nossas estratégias, que serão descritas nas próximas 2 páginas. Em termos das nossas prioridades estratégicas, que já definimos no trimestre anterior, estamos agora desenvolvendo o nosso pensamento estratégico para os próximos anos, para que possamos nos tornar aquilo que nós chamamos de a melhor plataforma financeira em termos de serviços financeiros ao consumo em geral. E nós, então, traçamos 4 pilares estratégias, nos quais já estamos trabalhando, e isso já está impactando os nossos resultados, como mencionado. Em primeiro desses pilares é a centralidade no cliente, canais de vendas integrados, inovação e rentabilidade e cultura, que isso destaca a importância das pessoas. Falarei sobre cada um desses pilares e depois também mencionarei alguns dos pontos que têm a ver com os nossos resultados, para que vocês possam conectar essas ações estratégicas com os nossos resultados e como isso se materializou dali para frente. Começando com a centricidade no cliente, que é a nossa prioridade, uma relação forte mais íntima com os nossos clientes continuará a ser uma das principais variáveis para continuarmos entregando resultados sólidos, como vocês podem ver aqui nesse slide. Continuamos a aumentar a nossa base de clientes, também a base de clientes ativas e vinculadas, todas aumentaram com uma porcentagem significativa. A base de clientes vinculados inclui uma porcentagem alta que aumenta a cada ano, e nós geramos 5 vezes mais receitas com os clientes vinculados do que com os não vinculados. Esses são dados importantes. Nós continuamos a ter sempre boas ofertas na área de Open Finance, isso nos dá mais dados para que possamos continuar a oferecer sempre as melhores condições de crédito e serviços financeiros aos nossos clientes. Continuamos a implantar modelos dinâmicos e personalizados, que nos permite ter uma abordagem mais eficaz e assertiva, e o nosso share of wallet de crédito entre clientes vinculados é 1,8 vezes maior do que os clientes não vinculados. Portanto, essa estratégia vem se tornando importante, porque os clientes estão cada vez mais vinculados, com mais transacionalidade, e isso, portanto, permanece no centro da nossa estratégia. Passando agora para o próximo slide,
continuamos obcecados com a nossa eficiência, não apenas porque queremos ter um índice de eficiência menor, mas também para atingir o menor custo de servir entre os outros pares. Dessa forma, continuamos a reduzir o nosso custo de servir, como vocês podem ver, de 19 para 2022, e ano a ano conseguimos reduzir a quase 30% o nosso custo de servir. Certamente esse é um dado importante, porque à medida em que crescemos a nossa base de clientes digitais, cada vez mais, isso vem acontecendo nos últimos 2 anos, é muito importante que tenhamos, portanto, o menor custo de servir possível. Como eu disse, isso inclui também a nossa capacidade de termos ofertas simplificadas. Isso não significa que não vamos acrescentar mais produtos às nossas ofertas, mas somos AAA e estamos reduzindo o custo de servir com relação também ao processamento dos serviços. Um outro foco importante que também cobrimos aqui é a nossa obsessão na parte de delivery time to market. A cada ano, nós reduzimos 34% o tempo entre a originação e 22%, que é o tempo entre originação e a entrega dos produtos. Então, nós achamos que nós somos o melhor no setor, em termos de lead time. Não ainda estamos satisfeitos com esse nível, portanto, continuaremos a melhorar os nossos índices de eficiência, do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista de processos, de forma que continuaremos a entregar serviços cada vez mais eficientes para os nossos clientes e, portanto, melhorando a sua vinculação e a satisfação dos clientes com relação ao Banco Santander. No próximo slide, nós destacamos o nosso reconhecimento como a melhor empresa de consumo por uma prestigiosa publicação brasileira e o melhor banco para pessoas de baixa renda, de acordo com o Ibope. Isso significa que, obviamente, estamos focados em oferecer a melhor experiência, como sabe, mas eu gostaria de destacar que também estamos muito focados em clientes de média e alta renda. Temos alguns segmentos específicos que nós chamamos Van Gogh Select. Portanto, nós iremos renovar a nossa missão nestes segmentos, principalmente no Select, falaremos um pouco mais sobre isso nos próximos trimestres, e isso tem muito a ver com a nossa grande iniciativa de investimentos na parte de passivos. Nós também temos aquilo que nós chamamos Santander AAA, ou triplo A, que é a nossa resposta àquela parte do balanço patrimonial, na parte de investimentos. Então, vamos crescer bem mais rapidamente do que crescemos no lado do passivo, principalmente no lado do varejo, quando comparado ao que vinha acontecendo nos últimos 2 anos. O nosso NPS atingiu 55 pontos, continuamos a trabalhar nisso para ser, e sempre começamos a falar nisso no Brasil, e isso continua sendo a nossa obsessão, e na verdade essa é uma das medidas, não a única, mas realmente isso é importante para gerar maior vinculação. Agora, passando a falar sobre a nossa distribuição, esse é um outro pilar. Queremos ser a melhor empresa de consumo no Brasil, queremos, obviamente, dominar a parte de distribuição. Isso tem a ver com os nossos 4 pilares na distribuição. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos os canais físicos, que são as lojas ou agências. Gostamos de chamá-las de lojas e não agências, porque, na verdade, são lojas físicas, assim como qualquer outra loja ou empresa de varejo no Brasil que vende um produto físico. Somente, nesse caso, os nossos produtos são um pouco diferentes, mas as lojas são as mesmas. Continuamos a expandir as lojas por todo o Brasil, essa é uma mensagem importante. Acreditamos na relevância das lojas físicas e da presença física. Estamos em geografias onde não há concorrência, como aqui nós temos na Avenida Faria Lima ou em outras partes do Brasil. Portanto, continuamos a abrir lojas, principalmente no meio-oeste, nessa região do norte do Brasil. Nós vamos abrir mais de 70 lojas, comparados com 20 o ano passado, mas temos um bom ritmo de crescimento. As lojas que abrimos são muito rentáveis, têm um payback 9 vezes nesses últimos meses, quase que em todas elas. Nós aumentamos ultimamente a disponibilidade, né, das lojas. Somos a primeira empresa no Brasil que abre das 9 às 19. Isso faz uma grande diferença, porque permite que os nossos clientes que vão às lojas físicas, e muitos deles vão às lojas, para que eles tenham a oportunidade de conversar com uma pessoa. Também temos a nossa iniciativa Bank to Go, que já está vendendo vários
produtos nas lojas, onde temos as ATMs. Lembre que nós temos 15 milhões de pessoas que percorrem as nossas ATMs, que vão às nossas ATMs mensalmente. Metade deles são nossos clientes, a outra metade ainda não é. Então, temos a oportunidade de fazer um cross-selling com esses clientes e fazer o onboarding daqueles que ainda não são nossos clientes. Portanto, estamos ampliando muito a nossa presença e nós falaremos depois sobre os outros canais nos próximos slides. Então, com tudo isso, nós teremos uma plataforma de distribuição muito poderosa que será, na verdade, a mais poderosa de todas no Brasil. Agora, falando sobre os outros 3 canais, muito rapidamente, o nosso canal digital continua crescendo. Temos mais de 11 milhões de pessoas, né, de contratos que foram emitidos no trimestre. Continuamos a aumentar as vendas no canal digital, mais do que em outros canais, mais do que o canal de varejo e disponibilidade. Nós acrescentamos novos features que nós chamamos Gente, que nos permite falar com nossos clientes, explicando a eles de uma forma melhor o seu consumo, de uma forma mais didática e enfática. E com isso, queremos ter mais tempo dos nossos clientes dentro dos nossos aplicativos, entendendo as suas necessidades financeiras, as suas metas financeiras, né, com as informações que agora estamos publicando de uma forma organizada. Portanto, falando do nosso agora canal remoto, o canal remoto está crescendo rapidamente. Nós já abrimos a nossa terceira sede do canal remoto no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Então, agora já estamos em Novo Hamburgo e também no Rio, e teremos a nossa terceira localidade. Já estamos vendendo 2 vezes mais através desse canal do que vendíamos há um ano atrás, portanto, isso já se tornou um canal importante de vendas. E, obviamente, é um canal muito importante para fazermos pós-venda e estamos tendo um desempenho ali também muito melhor. A primeira resolução chegou ao nível de acima de 90%, e isso realmente foi melhor do que os 80% no início desse ano, e a nossa ambição é atingir 95% até o final desse ano. Estamos trabalhando bastante nisso. E, finalmente, o nosso canal externo. O nosso canal externo é tudo que nós temos em termos de ponto de vendas, a parte das nossas lojas ou agências físicas. Já temos mais de 2 mil, estamos presentes em 2 mil municípios. Nós já estamos lançando a nossa ambição de crescer a um índice de 3 dígitos nos próximos anos, de forma que, né, os níveis seguintes serão muito mais elevados e falaremos daqui para frente muito mais sobre isso. Com isso, nós temos, portanto, 4 canais de vendas diferentes, estão cada vez mais integrados. Os nossos clientes praticamente estão todos vinculados, utilizando esses canais cada vez mais, e queremos integrar esses canais para que possamos atender cada vez melhor nossos clientes, do modo e como eles quiserem, aonde eles desejarem. Agora falaremos sobre a inovação, né, e capital. E o nosso ecossistema, que é também um pilar muito importante, que já falamos em outras ocasiões, mas essa é uma inovação orgânica do qual nos orgulhamos. Nós lançamos esse trimestre o nosso negócio de assistência chamado Helps, que já está disponível para veículos, né, animais de estimação, e agora estamos ampliando para incluir os gamers nos próximos meses. Isso nos permitirá ter um novo fluxo de comissões recorrentes na nossa base de varejo. É um negócio em que estamos com grandes esperanças nesse negócio, temos um posicionamento específico, e o price tag, na verdade, é muito competitivo quando comparado aos outros tradicionais. Estamos também lançando o nosso AAA, o nosso triplo A, que isso é muito importante no que diz respeito a como nós nos posicionamos nesse segmento de investimento. Já temos mais de 1.000, né, advisors, e o nosso modelo é que eles não são tão independentes, né, dentro do Santander, mas eles têm um modelo de design e de remuneração muito interessante, e isso também vai ser aos nossos resultados. Temos o Toro, que é o nosso corretor digital, que continua a crescer muito rapidamente, a despeito do fato do mercado não ter sido muito bom nesses últimos meses ou anos, mas estamos aumentando a base de clientes, a vinculação e o negócio. E, finalmente, nós lançamos o SX Integra, que, na verdade, é uma plataforma
muito ampla, digital, para o fornecimento de financiamento e queremos que seja a maior plataforma do Brasil como um todo. E isso se conecta com o nosso negócio Confirming, que também é uma parte importante do nosso negócio, onde nós conectamos, né, os fornecedores com os clientes. E do lado do ativo, nós já atingimos 30 bilhões de reais no nosso portfólio, isso é 33% ano contra ano, portanto, continuamos a crescer a nossa ambição de agronegócio e queremos ser cada vez maiores. E, finalmente, eu gostaria de fazer um comentário sobre o lado inorgânico, como eu comentei no trimestre anterior, nós adquirimos essa empresa chamada Way Carbon, que é a maior empresa de consultoria para, né, emissões net zero e economia de baixo carbono. E temos grandes esperanças com essa empresa, e isso realmente terá uma participação interessante do nosso lucro líquido, e isso terá uma participação cada vez mais no nosso negócio, que é um negócio que ainda está no seu início no Brasil. E, finalmente, falando sobre cultura e pessoas, nós continuamos a ter uma cultura diversificada e solidária, como vocês veem pelos números, estamos próximos de 30% de funcionários negros, nós temos um compromisso de atingir 40% até 2025. Mulheres em papéis de liderança, nós já temos mais de 30%, temos 31%, mas nós também queremos chegar a 40% em 2025. E, no geral, nós temos mais mulheres em posições de liderança. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é muito importante do ponto de vista da cultura, é que nós acreditamos firmemente numa cultura em que a liderança esteja próxima a todos do lado comercial, em papéis de apoio, e acreditamos que todo mundo na nossa sede, que nós temos em São Paulo, deveria visitar as lojas para entender o que está acontecendo, aonde acontece, né, a, os fatos em real, os fatos na realidade. Temos um comitê executivo e todo mundo em papel de liderança na nossa sede ali. Eles percorrem o Brasil com muita frequência para sentir o pulso do que acontece no local, numa uma perspectiva horizontal, para que eles possam aprender mais, e isso poderá se traduzir em negócios ainda melhores. E, finalmente, acreditamos firmemente no protagonismo do conhecimento. Temos a nossa academia, que será relançada agora, com mais cursos, mais treinamento, e as pessoas continuam a aderir, e temos um nível de 98% de satisfação dos nossos funcionários. Finalmente, com relação ao ESG, continuamos a focar nesta área, nós nos conectamos à questão ambiental. Do lado social, nós temos a operação de microfinanciamento Prospera, que continua a crescer rapidamente, ano a ano. A nossa carteira vem crescendo cerca de 36% no ano que vem. Estamos atendendo quase 32 mil clientes e atingiremos uma marca ainda maior em breve. Em termos de governança, nós, obviamente, estamos seguindo toda a governança adequada e, com isso, eu passo a palavra ao Ângelo para que ele possa falar sobre os resultados. Ok, Mário, muito obrigada. Bom dia a todos. Aqui é o Ângelo Santo Domingo. Eu gostaria de começar com o slide 15, onde nós traremos mais detalhes sobre o nosso PNL. O nosso lucro líquido chegou um pouquinho mais de 4 bilhões, 4,1 bilhões, ou seja, está crescendo 2% no trimestre e quase estável no período de 6 meses, comparativamente. Eu acho que o ponto importante aqui é que a receita principal, melhor representada pela margem de clientes e comissões, continua a representar um desempenho positivo, refletindo a transacionalidade e o crescimento que o Mário mencionou. Enquanto que, como eu já antecipei a vocês, durante outros trimestres anteriores, o NII de mercado e as provisões permaneceram temporariamente sob pressão devido à curva de juros e o ambiente macroeconômico. Agora, eu gostaria de percorrer algumas dos nossos números principais para o trimestre. Em termos de receita, a margem financeira bruta total se manteve estável em uma base cumulativa, com o NII ou a margem do mercado compensando o forte desempenho positivo do NII de clientes. As comissões, novamente, que é um outro bom indicador da nossa transacionalidade, as comissões subiram quase 6% ao longo do período. Anualmente, mais de 12%. E aqui a expansão da nossa base de clientes e a atividade mais robusta se traduziu em receitas mais fortes provenientes de uma grande variedade de itens, incluindo cartões e seguros.
Do lado das despesas, as provisões aumentaram em 60% quando comparado com a primeira metade do ano passado, o que é consistente com aquilo que eu venho dizendo desde o primeiro trimestre do ano passado. Por outro lado, vocês verão que os índices de pagamentos em atraso se mantiveram estáveis no trimestre pela primeira vez, numa longa série de trimestres. Embora as despesas gerais tenham aumentado em termos anuais quase mais de 8% devido ao acordo de negociação coletiva e à inflação, continuamos focados na eficiência e conseguimos entregar um desempenho sólido tri a tri, registrando uma queda de quase 2% nas despesas, num ambiente de alta inflação, como eu já disse. Com tudo isso, o nosso índice de eficiência permanece muito bem, em 33,9% no trimestre, quase que no mínimo histórico. Além disso, o nosso retorno sobre o capital se manteve novamente num nível saudável de quase 21%, ou 20,8%. No slide seguinte, o slide 16, nós falamos sobre o progresso da nossa margem financeira bruta, com uma forte ênfase, como eu já falei, no lado do cliente. Este semestre, o NII de clientes cresceu a uma taxa de 28,9% versus o mesmo período de 2021, o que é um reflexo direto, novamente, de tudo o que já vemos mencionado com relação ao crescimento do cliente, vinculação e temas relacionados. Como consequência, no segundo trimestre de 22, o NII de produtos cresceu quase 3%, 2,9%, quando comparado ao primeiro trimestre, e 24% em relação ao semestre anterior, beneficiando-se da dinâmica positiva do volume, de um mix melhor e um melhor desempenho de captação. Como resultado, os spreads continuaram a crescer em cerca de 20 basis points, um nível bem elevado quando comparado, por exemplo, né, a um período anterior. Por outro lado, como venho compartilhado com vocês já há bastante tempo, a margem de mercado, ou NAE de mercado, reflete a nossa sensibilidade negativa aos movimentos ascendentes da curva de juros, especificamente, né, as nossas, né, movimentações nessa curva de juros, uma tendência que persistirá no segundo semestre de 2022. Esse desempenho, que não é novo, continuará a ser parcialmente compensado pelos resultados da nossa tesouraria nessas linhas do P&L. No slide seguinte, que é o slide 17, dado o ciclo econômico adverso que estamos vivendo, tomamos medidas preventivas sobre a originação de créditos a partir do terceiro trimestre de 2021, como eu já venho falando a vocês. Isso resultou em um ritmo de crescimento mais lento, mais positivo, quando comparado com o mercado, como visto neste slide. Assim, a nossa carteira de crédito cresceu 2,9% do TRI contra TRI, atingindo quase 470 bilhões de reais. Desconsiderando o efeito da moeda, este valor teria sido um crescimento de 2%, não um impacto muito forte desse lado. A carteira de pessoa física continua a superar a nossa carteira de grandes empresas no ano, com crédito imobiliário, folha de pagamento, empréstimos pessoais e cartões de crédito, impulsionando parte da expansão da nossa carteira. É importante salientar que 64% da carteira de crédito de pessoas físicas é com garantia colateralizada. Ao mesmo tempo, o crescimento trimestral da carteira de pequenas e médias empresas, né, as PMEs, foi de 1,2%, enquanto que o seu crescimento anual já está quase próximo de 7%, 6,7%, devido à concorrência dos mercados de capitais e à nossa maneira rentável de ver as operações, os créditos corporativos amorteceram o crescimento anual da carteira geral de crédito. Também, como vocês podem observar no trimestre, é um bom índice de crescimento. Agora, a nossa parte de captação também teve um bom desempenho. A esse respeito, como vocês talvez se lembrem, nós temos insistido que o aumento das taxas de juros aumentaria a demanda por produtos bancários tradicionais. Isso se reflete, por exemplo, em um aumento dos depósitos a prazo durante o trimestre. Finalmente, nosso capital principal se manteve num nível saudável no final do período,
pois o nosso capital principal, CET1, atingiu 11,1% dentro dos nossos níveis de referência, que, como vocês sabem, encontra-se entre 11% e 12%, e permanecerá nestes níveis. No slide seguinte, slide 18, em termos das comissões, continuamos a crescer, apoiados pela expansão da nossa base ativa e por um nível mais elevado de vinculação dos clientes. Da comparação TRI contra TRI e com as medidas de produção que já adotamos, mesmo com isso, conseguimos um crescimento bastante positivo de 5,7% apenas nesse trimestre. O mercado de seguros e de capitais foram os segmentos de melhor desempenho durante o trimestre, enquanto os cartões foram os que tiveram o melhor desempenho numa base de comparação de 6 meses. As despesas são um ponto de conversa recorrente dentro do banco, né, num nível mais elevado. Como vocês podem ver, o nosso compromisso de longa data com o controle de despesas foi novamente demonstrado com uma redução de quase 2%, 1,9% nas despesas durante o trimestre. Especificamente, num ambiente em que a inflação, como vocês podem imaginar, está colocando pressão sobre essa parte do PNL. Comparado ao ano anterior, as despesas continuaram a subir abaixo da inflação de 8,4%. Assim como resultado de tudo isso, e como já observei no início da minha apresentação, nessa parte da apresentação, nosso índice de eficiência terminou o trimestre em 33,9%, um nível sólido a despeito das pressões inflacionárias e do aumento da atividade comercial. Mais uma vez, essa é a segunda melhor relação, apenas 0,1% pior do que aqueles números que apresentamos há 12 meses. No slide seguinte, slide 19, podemos observar como a qualidade do ativo evoluiu. Os índices de inadimplência, tanto NPL de 15,90 como acima de 90 dias, mostraram uma relação estável. Novamente, eu repito, uma relação estável quando comparados ao último trimestre, uma situação que não acontecia desde o segundo trimestre de 2020, ou seja, há 2 anos. Os atrasos iniciais estão estáveis em todos os seus componentes, pessoas físicas e jurídicas, enquanto que os índices acima de 90 dias mostram ainda uma ligeira deteriorização da carteira de pessoas físicas, com melhoria na carteira de grandes empresas. Esse poderia ser o primeiro sinal de todas as decisões que tomamos desde setembro de 2021, com relação à produção e perfis de risco. Do lado do custo do risco, e como não poderia ser diferente, visto tudo o que eu mostrei na discriminação do PNL em 12 meses, o nosso custo de risco passou para 3,4%, ainda afetado por safras passadas que estão sendo reduzidas durante esses trimestres. A recuperação do crédito, mais uma vez, teve um bom desempenho no trimestre, graças à continuidade da nossa gestão sólida. E, finalmente, o índice de cobertura melhorou neste ambiente para 224%, quando comparado a 215% no trimestre anterior. Bom, já falei sobre os números, então, Mário, se você quiser passar os seus comentários finais, por favor, tome a palavra e depois passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Henrique. No slide 21, eu gostaria apenas de concluir falando sobre os principais pontos da nossa estratégia. Falarei rapidamente para que tenhamos tempo suficiente para a sessão de perguntas e respostas. O Enro concluiu a sua mensagem. Eu gostaria apenas de reforçar algumas mensagens sobre a nossa mensagem de sermos a melhor empresa de consumo do Brasil. Como eu mencionei anteriormente, nosso foco está em 4 pilares interligados: centralidade no cliente, canais de vendas integrados, inovação e rentabilidade e cultura. Com relação à centralidade no cliente, o nosso foco é em toda a jornada, de vendas até especialmente o pós-venda. Expansão da base de clientes vinculados como alavanca de crescimento, obsessão em minimizar o lead time, racionalizando a oferta e baixando o custo de servir. Operar nos segmentos de baixa, média e alta renda, com uma abordagem renovada, principalmente nesse último item. Distribuição de vendas, estamos construindo
um negócio de distribuição sem precedentes. Continuamos a acreditar na rede de agências, que irá crescer em cerca de 70 agências neste ano. O Bank2Go está ganhando força e estamos ampliando o horário de atendimento nas nossas lojas. O canal digital continua a crescer em termos de volume e ofertas, adicionando soluções de gestão para os clientes. O canal remoto duplica o volume de negócios ano contra ano e otimiza a resolução de atendimento ao cliente. O canal externo está pronto para o crescimento anual na faixa de 3 dígitos, como eu já havia mencionado. Quanto à inovação e rentabilidade, continuamos a focar, né, na inovação orgânica e orientada a resultados que continuam sendo a base da nossa cultura. Lançamos o Helps, o nosso negócio de assistência, e a plataforma de consultoria AAA, introduzindo um conceito único no mercado. A plataforma SX Integra já é líder de mercado e continuamos a consolidar o Toro no mercado como um dos principais corretores digitais do país. O Way Carbon é uma das principais rotas para o net zero e a neutralidade de carbono, e isso trará muitos negócios para o banco. Quanto à cultura e pessoas, vemos a horizontalidade e a proximidade com as linhas de frente como ferramentas fundamentais de gestão. Fomentamos uma cultura de inovação onde todos têm uma mentalidade empresarial, no qual treinamento, diversidade e ESG são características fundamentais. Nossas conquistas até o momento são rentabilidade e eficiência, são consistentes, né, e positivas a 20,8% e 33,9%, respectivamente. Atividade comercial e vinculação do cliente continuam a avançar, impulsionados por questões e transações colateralizadas entre pessoas físicas. Clientes corporativos começam a recuperar o ímpeto, como já falamos, que é algo muito importante. A qualidade do crédito permanece sob controle, com deteriorização conforme antecipado e projetado desde o quarto trimestre de 21. Índices estáveis de NPL reforçam essa avaliação da carteira e, finalmente, com relação à agenda de crescimento, essa permanece intacta. Continuamos a consolidar, né, a nossa penetração por todo o Brasil, crescendo tanto do lado físico, digital, crescimento da base de clientes e com essa mentalidade de crescimento que está presente em todos dentro da nossa empresa. Focamos muito no top line e, obviamente, também focamos na gestão das outras linhas do nosso demonstrativo. Mas tudo isso é a centralidade no cliente, a nossa principal foco, como tem sido nos últimos anos. E com isso, eu faço uma pausa e agora eu abro a sessão para perguntas. Mário, muito obrigado. Errol, muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas para os nossos investidores. Como sabem, vamos começar com as perguntas que primeiramente vieram pela plataforma do webcast. A primeira pergunta que nós temos, na verdade, é um grupo de perguntas que vieram do Glávio Shida, Banco of America, Daniel Vaz, do Credit Suisse, Tito Labat, do Goldman Sachs. Muito obrigada pela sua pergunta. E a pergunta se refere ao NPL. O NPL já está mostrando alguns sinais encorajadores. Vocês foram os primeiros bancos, o primeiro banco a ter a originação. Vocês já esperam uma aceleração mais lenta esse trimestre? E também temos uma outra pergunta complementar do Tiago, do UBS. Ele pede informações adicionais sobre a diferença entre o IFRS e o BR Gap. Ok, obrigado a todos pelas perguntas. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre essas perguntas. Como já falamos a vocês, e já também mencionamos durante a apresentação, começamos a adotar medidas no lado da produção de crédito desde setembro de 2021. E isso já apareceu em diferentes trimestres, com um índice de crescimento mais baixo da nossa carteira de crédito, tanto no quarto trimestre quanto no primeiro trimestre desse ano, e veremos também no segundo trimestre. E está claro que estamos adotando essas medidas antecipadamente quando comparado ao setor como um todo. Vocês mesmos viram os números apresentados. Agora, o que é que nós estamos observando? A primeira coisa que estamos observando, como você disse na sua pergunta, é que nesses índices, pela primeira vez em 2 anos, nós estamos estáveis no nosso balanço patrimonial, o que significa que todas essas medidas que vemos compartilhando com vocês, né, começaram a ter um reflexo nesses índices. Obviamente, isso é algo que teoricamente será representado ou terá um impacto positivo no P&L no futuro.
e esse futuro significa, né, quanto tempo, etc. Essa seria uma outra discussão. Mas os primeiros sinais que vocês veem, né, nesses índices do balanço, né, os atrasos começaram a ficar mais estáveis, tanto, né, inadimplência de 15, 90 e acima de 90 dias, vocês rapidamente verão esses efeitos no nível das provisões, como eu disse, nos próximos meses. Então, essa é a diferença entre por que você enxerga uma coisa de um lado e outra coisa de outro lado. Agora, ao mesmo tempo, como foi demonstrado na apresentação, nós aumentamos o índice de cobertura para 224%. Então, novamente, também para nós, isso é uma consequência de todos os esforços de provisionamento que fizemos durante esse processo das nossas decisões de provisão. Então, a realidade é que isso acabou chegando num equilíbrio sólido e uma cobertura maior. E, finalmente, essa diferença entre o IFRS e o Brasil GAAP, basicamente a diferença é uma diferença que tem a ver com que rapidez e como você faz as suas provisões. No IFRS, como você sabe, tendemos a fazer uma provisão pensando mais sobre o que achamos que poderá acontecer no futuro, mais isso do que o que está acontecendo hoje. Então, se você cresce muito ou se você cresce em certos produtos, você tende a provisar mais também nessas partes da carteira, talvez elas possam estar atualizadas ou talvez não em termos de PDD, mas você começa a provisionar pensando que talvez em algum momento no futuro isso pode acontecer. Então, isso normalmente significa que você tende a provisionar mais no IFRS quando você cresce mais ou cresce em certos produtos, enquanto que no GAP é uma coisa mais factual. Se houver qualquer tipo de atraso, você começa a olhar a classificação do cliente e a carteira, etc. Mário, me avisa se você quiser fazer algum comentário, por favor. Eu tenho apenas um reforço rápido, que no trimestre anterior mencionamos que logo que nós observamos sinais, nós continuaríamos a expandir a nossa carteira. E essa foi uma pergunta importante, obrigada pela sua pergunta. Existem algumas carteiras, alguns portfólios, como eu já mencionei, por exemplo, no atacado e nas partes maiores do negócio, desde maio do ano passado e desse ano, continuamos a focar nisso e continuamos focando ali. E, novamente, do lado de atacado do negócio, nós ampliamos esse trimestre novamente. É claro que o câmbio também teve o seu efeito. Nós crescemos essa carteira de atacado e também as pequenas e médias empresas, isso também é importante. Então, essa parte do negócio está tendo um desempenho forte. Então, com isso, os nossos modelos são basicamente abertos e nós continuamos a esperar um bom crescimento na parte intermediária e mediana da pirâmide. Pessoas físicas, como já foi mencionado, a nossa carteira com garantia é um grande foco para nós. Isso não significa dizer que nós não vamos emprestar para partes da carteira que não têm garantia, mas vamos continuar a ampliar mais rapidamente nessas partes da carteira, do portfólio, e com isso esperamos sim que no segundo, terceiro trimestre, quarto trimestre, no segundo semestre como um todo, esperamos ter um crescimento contínuo de desempenho também nessa parte da margem financeira. O foco de investimentos que temos, continuamos a focar na parte do NII de clientes no passivo. Temos um grande negócio na parte de investimento do varejo, do atacado, queremos também expandir no varejo, queremos que o varejo seja uma grande parte da nossa carteira de investimento, e isso está estável, e também temos um NII sem risco, ou risk-free. Obrigado, Mário. A pergunta seguinte vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Com relação ao OPEX, vemos que, especialmente na linha de despesas, a remuneração baixou 10% tri contra tri. Você não dispensou pessoas e isso parece que foi resolvido com ajustes à compensação. Mas me parece que a situação está mais flat hoje em dia. Você poderia me ajudar a reconciliar essa queda e como poderíamos imaginar isso olhando para frente e como é que parece que isso é uma linha tênue para você percorrer quando se trata de atrair novos talentos. Bom,
Obrigada pela sua pergunta positiva. Na verdade, é verdade. Olha, o nosso modo de trabalhar aqui, nós sempre focamos no custo há muito tempo, né, e não vamos mudar essa abordagem pelo de acordo com os fatos que ocorrem externamente. O nosso foco na eficiência e de aumentar o custo abaixo da inflação, eu já falei isso no primeiro trimestre, também já falei nos últimos anos, né, 7, 8 anos, isso continua a ser uma questão primordial e está sempre presente nas discussões da alta administração. Como você mesmo falou, no trimestre, nós tivemos uma queda de 2% no custo total, 4% de despesas totais e estável em outros termos, e no ano, na base anual, estamos quase 400 basis points abaixo da inflação, o que demonstra que tudo isso que eu estou dizendo é um fato, não é simplesmente um desejo. A discussão é como é que a gente faz isso? Esse eu não diria que isso é a detrimento dos talentos. Quanto mais capazes e quanto mais rápidos nós trabalhamos, quanto melhor a experiência do cliente melhora, e você atrai mais talentos. Na verdade, a situação geral de liquidez, tanto externa quanto internamente, traz talentos adicionais para aqueles que têm um desempenho rentável. Mas eu não linkaria isso ao talento, porque no final das contas, como é que você faz isso? Nós já dissemos isso para vocês antes. Nós temos, por exemplo, o SX, que é na verdade um call center proativo, que nós tiramos do banco e levamos para outro tipo de empresa. Ou o First, que é a nossa subsidiária de tecnologia, que também se desmembrou. Essa é uma maneira de manter os talentos e mantê-los satisfeitos dentro do ecossistema do Santander. E, ao mesmo tempo, permitindo que possamos melhorar a eficiência e, ao mesmo tempo, fazer um downsize de custo. E é isso que nós fazemos. Não é nada de novo, mas eu fico satisfeito de você ressaltar esse ponto, porque esse é um ponto do qual nos orgulhamos. Se eu puder fazer uma intervenção rapidamente, apenas para reforçar o ponto do Henry, essa é uma questão muito importante, muito obrigada por ter levantado essa questão. Não necessariamente nós iremos reduzir a quantidade de pessoas que temos trabalhando para nós, porque há muitos provedores terceirizados que não apenas são importantes do ponto de vista de custo, mas também de qualidade. Nós concluímos que, incluindo até as mesmas pessoas, né, mas em outras ocasiões, às vezes contrata fora, mas nós estamos internalizando as pessoas que trabalham para nós dentro do Santander, quando comparado aos terceirizados. Isso não significa que nós vamos remover todos os terceirizados, não é isso. Mas, marginalmente, o que estamos fazendo, em termos de tecnologia, na nossa plataforma First, e espero que estejamos juntos no evento no início de dezembro, que será na nossa sede, né, falando sobre o First, que é o nosso braço de tecnologia. Depois temos os negócios que o Arron mencionou, são duas partes onde estamos trazendo as pessoas para dentro do Santander. E com isso, estamos atingindo, na média, uma redução de custos de 2 a 3%. Então, nós podemos reduzir esse número até mais, e a propósito, isso alinhado ao aumento da qualidade, ou seja, estamos internalizando as pessoas. Então, em termos do nosso pessoal, estamos aumentando, e por uma boa razão, estamos trazendo pessoas que pagamos mais com qualidade melhor. E o segundo ponto, alinhado ao que o Angel já falou, estamos desenvolvendo novas maneiras de trabalhar, para que assim as pessoas, em diferentes partes do negócio, em grandes partes do negócio, temos pessoas com salários fixos mais baixos, ou custo fixo mais baixo, e um salário variável bem mais elevado, e é uma correlação que está muito alinhada ao nosso P&L. Então, o Asset Negócios é uma peça relevante. Nós projetamos a nossa plataforma AAA para investidores, tem 1,3 mil pessoas que teremos nos próximos 12 meses, e isso também tem a ver com esse mesmo desempenho. E cada vez mais vamos construir outros negócios com um custo fixo cada vez mais baixo e um custo variável cada vez maior, porque as pessoas se sintam atraídas pelo potencial que existe nessa remuneração variável. Mas
o trabalho será o que tem sido feito sempre. Mário, muito obrigado. A questão seguinte vem de Eduardo Rosman, do BTG, Marcelo Telles, do Credit Suisse, Thiago Batista, do UBS e Flávio Yoshida, do Bank of America. Temos dois tópicos no NII. Em primeiro lugar, qual o impacto no NII de mercado? E, em segundo, como podemos pensar no NII de mercado para a segunda metade desse ano e para o ano seguinte? Será que há qualquer expectativa em termos do nível recorrente da margem do mercado daqui para frente? Sim, como o Mário já explicou, na margem, no NII, nós temos o NII de clientes, que tem um desempenho forte, tanto do lado do ativo quanto do passivo, e o NII de mercado, ou a margem de mercado, isso reflete, né, a sensibilidade já da parte das antecipações. Na realidade, como eu já disse para você, em 2021, dado essa sensibilidade, em 2022 será um ano relativo do lado da margem do mercado. Agora, eu não estou dizendo nada novo para vocês. Eu esperaria que esse nível continuará sendo negativo, e quão negativo vai depender, né, do mercado, mas eu não esperaria um número positivo ali em 2022. Agora, olhando para frente, será que isso será menos intenso? É claro que à medida que as coisas vão evoluindo e o gap entre produção e o custo de captação, esse número tenderá a ficar mais próximo ou ser compensado de uma maneira de melhoria vinda do NII de clientes. Então, a minha mensagem é: vamos continuar. O NII de clientes, dado o crescimento no passado, vai ser uma força que irá mitigar esse fator negativo. E eu não estou dizendo nada novo para vocês, porque isso é exatamente o que eu venho dizendo para vocês nesses últimos 3 trimestres, se eu bem me recordo. Rô, muito obrigado. A seguinte pergunta vem de Eduardo Rosman, do BTG. O Santander tem sido menos ativo do que o Itaú no M&A nos últimos anos, e o Santander é o único banco tradicional que ainda poderia fazer alguma aquisição relevante. Com uma correção no preço do ativo, o senhor veria alguma oportunidade? Obrigado, Eduardo. Para ser sincero, eu não gostaria de nos comparar com qualquer outro banco, e eu não acompanho esse ranking, nem interno nem externamente. O que eu posso compartilhar com você é que talvez você tenha notado, mas nós fizemos 15 transações nos últimos meses. Operações de M&A, isso inclui Toro, Mobiles, Copy, Carter, Solution for Free, AP11. Eu poderia lhe dar a lista completa, mas isso tem sido algo estrutural nesses últimos 5, 6 anos. Nós continuamente estamos completando a nossa oferta, como nós chamamos internamente, é o nosso ecossistema, complementando o nosso ecossistema com planetas menores, para atingir 2 objetivos. Em primeiro lugar, completar o nosso ecossistema. Em segundo lugar, criar algo que no futuro os pequenos planetas se transformem em grandes planetas, e isso trará um bom retorno. Hoje, nós temos uma atividade que provavelmente pode se aproximar a um lucro de 400 milhões até o final do ano, ou a liderança que nós adquirimos no ano passado. Então, essa é a maneira. Além de tudo isso, será que nós vamos olhar outros M&As nos próximos 3, 4 anos? Bom, eu não diria sim nem não para isso, vai depender. Mas, obviamente, se alguma coisa surgir, nós temos, digamos, o dever de dar uma olhada, né? Tem sido sempre uma discussão estratégica aqui entre nós, como já fizemos no passado, e você deve se lembrar, né? Com o HSBC ou o Citi, nós decidimos, né, de uma maneira ou de outra. Somos muito ativos nessa área. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, do Bradesco, e Pedro Leduc, do Itaú BBA. A renegociação continua a aumentar. Será que poderíamos ver também uma ferramenta de gestão de risco? O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre que tipo de carteiras vocês estão agora negociando? Será que poderíamos esperar mais daqui para frente? Vocês estão renegociando algumas carteiras ativas ou vocês estão baixando essas carteiras? Olha, Gustavo, obrigada. Deixe-me lhes dar alguns insights sobre isso. Em primeiro lugar, a parte de renegociação do negócio, é claro que é uma parte importante, principalmente neste momento em que estamos vivendo. A renegociação também envolve produtos e clientes. Não temos uma política específica, uma concentração específica. Portanto, que isso permeia uma gama grande de produtos e serviços e clientes e produtos, e nós tentamos, portanto, otimizar. Você sabe, nós já falamos anteriormente, nós lançamos em janeiro uma campanha chamada Desendivida, que é uma alavancagem, digamos assim, né, em português, que é uma maneira de ajudar, mas ao mesmo tempo sermos realistas. Nós não estamos colocando o problema à nossa frente, estamos tentando resolvê-lo. E essa é uma política geral do banco. Eu gostaria de lembrá-lo que esta carteira de renegociação tem duas ideias importantes. Em primeiro lugar, 50% de cobertura. Então, alguém que está pagando e não é um problema, nós temos um índice de cobertura de 50%. A segunda ideia, para a sua informação, e isso é importante, porque eu acho que há uma distinção, pelo menos, como eu posso ver em termos do Santander Brasil, quando comparado a outros players. Aqui nós incluímos aqueles clientes que estão pagando e os clientes que não estão pagando. Então, clientes ativos e clientes não ativos. E este tipo, isso aumenta um pouco o número quando você olha para o quadro total, mas preferimos ser conservadores com relação aos números. Apenas para acrescentar aquilo que o Angel acabou de mencionar, há duas mensagens importantes aqui com relação à renegociação. Em primeiro lugar, nós desenvolvemos um multicanal, um omnichannel, uma plataforma de omnichannel para fazer a negociação com os nossos clientes. Nós, obviamente, conversamos com eles através do canal remoto, que é o nosso call center, mas nós desenvolvemos ferramentas para que os clientes possam se digitalizar e fazer suas renegociações cada vez mais por via digital. E isso ajuda a fazer a renegociação daquele cliente. E temos atingido níveis muito bons, não apenas de renegociação, mas também a manutenção dessas negociações. O segundo comentário é que nós estamos agora lançando, talvez seria até uma coisa de terceiros, estamos agora lançando novas maneiras de lidarmos com a renegociação com os nossos clientes. Estamos começando a ter renegociações em que, na verdade, nós fornecemos novos limites aos nossos clientes, uma vez que, mediante os termos da renegociação, eles façam um pagamento de uma entrada e, é claro, que continuam tendo um bom desempenho. Mas o que estamos dando aos nossos clientes, da agora em diante, é que, se eles renegociarem conosco, nós poderemos, então, abrir outros limites para eles, e fazemos isso de uma maneira a termos um custo de crédito mais baixo e uma recuperação maior, e estamos já testando esse modelo já há vários meses, e, literalmente, essa semana nós já acabamos de lançar. Então, essa perspectiva dessa renegociação ser um grande pilar do nosso ciclo de crédito é chave. E estamos melhorando isso bastante nesses últimos trimestres, e agora, com essa nova renegociação com limite, que é o que nós chamamos, temos uma outra ferramenta adicional para melhorar ainda mais a nossa renegociação e a manutenção desses níveis de negociação dentro da nossa carteira. Mário, muito obrigada. A pergunta seguinte vem de Tito Labarta, do Goldman Sachs. Vocês esperam qualquer redução adicional, né, no índice de capital principal 1? Será que isso terá um impacto no pagamento de dividendos? Tito, obrigada. Deixe-me esclarecer alguma coisa com relação ao índice de capital principal nível 1.
Eu acho que nós já repetimos isso já há um longo tempo. Temos essa ideia de manter o nosso índice, né. Bom, eu acho que no último trimestre era 11,7, 11 alguma coisa, agora está 11,1. Temos alguns impactos mark to market e no próximo trimestre, eu acho que talvez chegaremos próximos a 11,4 ou 5. Eu não sei exatamente qual seria esse cálculo, mas temos o plano de estarmos entre 11 e 12%. Bom, então essa é a primeira ideia. Será que nós temos que mudar isso? Não, nós já geramos capital suficiente, mais do que suficiente, nós geramos de capital para manter esses níveis e esses índices, e se nos sentimos mais do que confortáveis com isso. Na verdade, achamos até que temos até um excesso de capital. E esse último ponto, nós temos sido muito ativos. Temos duas ideias aqui. Em primeiro lugar, o índice de pagamento de dividendos, como você sabe, o índice de payout, vem daquela conclusão de quanto foi a nossa rentabilidade, quanto que é o nosso crescimento e potencialmente com essas variáveis, aonde queremos que o nosso ratio de payout ficaria a 21%, né, de dividendos, dependendo de como você faz esse cálculo, mas isso te dá um payout ratio de mais ou menos, né, 15%. Como é que nós vamos pagar os dividendos esse ano? Nós já pagamos um dividendo trimestral de 1,7 bilhão, que se compara muito favoravelmente com o que fazemos antes da pandemia, porque antes da pandemia nós tínhamos um teto nesse índice e depois tentamos, né, compensar por aquilo que não havia sido pago no passado. Então, passando por esses anos extraordinários, estamos aumentando substancialmente o nível da quantidade de pagamento trimestral, o que lhe dá a ideia ou a garantia, a certeza de que estamos confortáveis tanto com relação ao nosso capital ratio, quanto ao nível dos dividendos que estamos pagando, desse 1,7 bilhão de reais, que é muito mais elevado do que o que costumávamos pagar. Bom, tudo isso depende, né, das decisões do conselho. O Mário também faz parte do conselho e nós discutimos isso em bases trimestrais, né? Falamos sobre os nossos planos, e os nossos planos são de que uma vez que haja a aprovação e a discussão do board, nós vamos manter esses níveis de remuneração aos nossos acionistas, o que, a propósito, nós tivemos um dos maiores, dependendo do seu índice de comparação, foi o maior índice em termos de dividend yield durante os últimos anos. Portanto, nós temos uma proposta de crescimento de equity com uma alta estrutura de pagamento de dividend yield. Temos uma outra pergunta agora, vinda de Gustavo Schroden, do Bradesco, e do Tito Labarta, do Goldman Sachs, relacionado aos empréstimos de grandes empresas. Houve um aumento dos empréstimos para grandes empresas no trimestre na área de agrobusiness. Será que essa tendência vai continuar? Vocês esperam ver um arrefecimento do crédito pessoa física? Eu posso responder essa pergunta, Tito, obrigada pela sua pergunta. Eu rapidamente falei sobre esse mix da carteira e eu vou destacar um pouquinho aonde nos encontramos no momento. Nós estamos ampliando todas as carteiras e estamos muito confortáveis em ampliar a parte de atacado como um todo, que é o que nós chamamos de banco de investimento corporativo. Essas duas carteiras se ampliaram, se expandiram no trimestre, obviamente foi algo positivo, mas isso não havia sido o caso antes. No início do ano, no ano passado, essas carteiras estavam até em queda e no segundo trimestre houve uma recuperação. Nós continuaremos a ampliar essas carteiras, sim, com certeza, e na verdade o câmbio teve o seu papel, porque essas carteiras têm um componente muito forte de comércio exterior e financiamento de comércio exterior aqui no Brasil. Portanto, o câmbio teve o seu papel aqui, mas a carteira sem o câmbio também aumentou. Agora, principalmente, né, as pequenas e médias empresas, essas duas carteiras também, pessoa física, queremos ampliá-las mais rapidamente, muito embora essas duas estejam muito bem controladas, baseadas nos nossos modelos e etc. Agora, justamente com a carteira de pessoas físicas e PMS, nós revisamos os nossos modelos desde o ano passado, mas queremos continuar a ampliar mais rapidamente essas carteiras. Logo que a gente perceba primeiros sinais positivos, estamos agora
acreditando que no segundo semestre teremos sinais bem mais positivos e, com isso, continuaremos talvez a resumir o crescimento, a retomar o crescimento e a ampliação dessas carteiras. Eu acho que o crédito ao consumo talvez cresça um pouco mais rapidamente e nessas 3 carteiras importantes, que é veículos, crédito imobiliário e crédito consignado, essas carteiras, à medida que o mercado cresce, talvez num ritmo mais, talvez possamos crescer a um nível mais rápido, se estivermos bem confortáveis com essas 3 carteiras. Mário, obrigado. A sessão de perguntas e respostas agora está concluída. Sabemos que ainda temos algumas perguntas aqui, mas devido à limitação de tempo, nós iremos respondê-las mais adiante. E também eu gostaria de lembrar-lhes que estamos sempre disponíveis aqui para qualquer pergunta adicional. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Muito obrigada a todos, foi um prazer.